Bem, pessoal, estamos aqui no nosso vídeo número 3 e vamos falar das coberturas adicionais. Continue acompanhando o raciocínio aqui na tela do meu lado direito, do seu lado esquerdo. Então vamos lá. Além das coberturas básicas obrigatórias que nós vimos no vídeo número 2, nesse vídeo número 3 nós podemos observar as coberturas adicionais, ou seja, elas não são obrigatórias, são facultativas, mas algumas deverão fazer parte do pacote de segurança do proprietário do barco, porque elas vão completar as necessidades de cada tipo de embarcação, dependendo da localização, do tipo de barco, dependendo das situações daquela navegação, daquela embarcação. Então vamos lá, transporte terrestre da embarcação. Então na básica nós temos a cobertura de tirar o barco do local seco e colocar o barco dentro d'água. Nós temos a cobertura na básica, mas durante o transporte, por exemplo, da residência, do depósito do barco, do proprietário até o local que ele vai navegar, ele não tem a cobertura, então é importante ele contratar essa cobertura de transporte terrestre da embarcação. Sempre lembrando que esse transporte deverá ser feito de modo adequado, aprovado e que esteja dentro das regras de transporte de uma embarcação. Roubo ou furto parcial de equipamentos fixos. Então todo equipamento fixo no barco pode ser um radar, ou motor de polpa, pode ser um equipamento de navegação, pode ser algum suporte, um suporte de varas. Todo esse material que é fixo à embarcação, ele também tem cobertura adicional que pode ser contratada. Então você vê que dá para pegar a básica e completando com essas coberturas adicionais para o seguro ficar bonitinho, e completo. Roubo ou furto parcial de equipamentos não fixos. Então você tem a cobertura para oferecer para o cliente a cobertura do equipamento que está fixado, como também o equipamento que não está fixado. O que pode ser um equipamento não fixado na embarcação? Pode ser um equipamento eletrônico, pode ser um GPS, um radar, pode ser tralha de pesca, pode ser equipamentos do navegador, então pode ser contratada coberturas adicionais. Participação em regatas com danos causados durante a competição de vela. Então nós estamos falando aqui em veleiros, Então se a pessoa for participar de uma competição de vela e ele vai participar com a sua embarcação, ele pode contratar cobertura adicional. Se ele tem já a cobertura básica contratada e de repente ele não contratou essa cobertura, mas ele resolve participar de uma competição de regatas, ele pode fazer um endosso através do corretor que vai pedir a inclusão dessa cobertura adicional dentro do seguro, para que ele tenha a garantia da segurança da sua embarcação. Caso ele não venha fazer a contratação dessa cobertura adicional, ele corre um sério risco de perder a sua embarcação e perder a indenização. Extensão de limite de navegação na América do Sul, América Central ou até pelo planeta. Então, se ele tem uma embarcação grande, eu falei que aqui nosso foco seria uma embarcação pequena, mas é sempre bom lembrá-lo de que diante de uma negociação de uma embarcação que vai sair dos limites do território nacional, ele tem a extensão de limite de navegação, assim como tem o do veículo, a carta verde, extensão de perímetro. Nós temos dentro do seguro náutico também a extensão do limite de navegação. Ok, continuando com as coberturas adicionais, vamos para a nossa segunda tela, começando pela responsabilidade civil do proprietário da embarcação e danos materiais corporais a terceiro. Gente, isso daqui, na minha opinião, é uma das coberturas mais importantes dentro do pacote dos adicionais. Dentro do seguro veicular, nós falamos de RCF, da responsabilidade civil, ou seja, no popularzão, seguro contra terceiros. Aqui é a mesma coisa, é uma cobertura contra terceiros. E aqui eu fiz questão de destacar em azul aqui, que a imperícia, a imprudência e negligência tem uma taxa desse tamanhozinho e ele cobre o seguro. É lógico que ele não vai te cobrir os danos da embarcação, do proprietário da embarcação, não vai ter indenização da embarcação. Se ele bater o seu barco num terceiro e ele é culpado, ele provocou o acidente por imprudência, negligência ou imperícia, ele tem direito
a ser, né, amparado pela pólice de seguro mediante a uma ação judicial movida pelo terceiro que teve o prejuízo. Então, se ele bater no barco que está ancorado, né, ou ele vier, né, cometer esse abaulamento, por imperícia, ele tem os dois seguros, ele tem o básico que vai amparar o barco e ele tem a cobertura adicional da responsabilidade civil que vai cobrir o prejuízo, ou seja, a indenização que ele vai ser cobrado através de uma ação judicial do proprietário da outra embarcação ou de quem estava nadando, alguma coisa nesse sentido. Então é danos corporais, materiais e até, né, os danos que ele pode causar na embarcação do outro, que é os danos materiais que eu estou falando. E o que é importante, né? A pessoa fala assim, então se eu cometer uma negligência e uma imprudência, eu não tenho seguro do meu barco. Se você contratar no adicional, eu estou falando você como se você fosse, né, o meu prospecto. Você tem a cobertura sim da indenização de uma ação judicial, de uma indenização que a pessoa vai mover contra a pessoa que tem o barco, no caso você como segurado. Agora, as avarias do seu barco, através de uma imprudência e negligência, você não tem. Mas a indenização judicial, sim, olha que bacana. E é um prêmio muito pequenininho, uma taxa muito pequena, que eu aconselho. Não deixe fora da pólice de um seguro náutico, ok? Remoção de destroços do casco. Isso daqui é muito importante, mas muito importante. Existe uma lei ambiental, e hoje a Marinha, né, eles estão muito em cima disso aí, que é com relação aos destroços. Não importa a fundura, não importa, né, quantos pés tem a profundidade do local que a pessoa está navegando, ele tem obrigação de recolher os destroços da embarcação que ele provocou ali. Ou seja, o destroço do terceiro e o destroço dele que ele vai deixar no fundo do rio ou do lago, né, onde ele estiver navegando. Então esses destroços é obrigado a recolher, mesmo ele alegando, né, nas capitanias dos portos, de que os destroços do barco dele ele vai receber pelo naufrágio, vai receber a indenização pela cobertura básica, mas os destroços lá embaixo não está coberto. Então, como ele vai ter que retirar isso aí, ele vai ter um custo significativo, que vai ter que fazer o içamento, vai ter que seguir umas técnicas, umas normas e umas regras para trazer esses destroços para fora. Se ele não tiver essa cobertura básica, ele está em maus lençóis. Então é muito importante você orientar o seu cliente para fazer a remoção dos destroços do casco, ok? Isso é tanto em avarias como em incêndio, ou seja, qualquer destroço do barco que venha a afundar no leito, né, lá embaixo no rio. Remoção de destroços para terceiros em consequência de acidentes com a embarcação segurada. É a mesma coisa, eu bati num barco, no barco de um terceiro, e eu sou culpado, teve avarias, vai ter uma indenização, a minha responsabilidade civil vai pagar a despesa dos danos materiais, né? E o do meu barco eu vou receber, se eu não for por negligência, né, e imprudência, eu vou receber a indenização da minha cobertura básica, só que tem os destroços também do barco do terceiro. Então, se eu contratar essas duas coberturas de destroços, então vai recolher tanto a minha quanto os destroços da embarcação do terceiro. Então veja como é muito importante trabalhar com todas as coberturas adicionais agregadas com as coberturas básicas para atender o cliente de uma forma geral, para que você possa dizer para o seu cliente, você acabou de fazer um seguro náutico perfeito e completo. É aquilo que nós chamamos de um seguro total, ok? Bem, e o prêmio do seguro? Como que nós calculamos o prêmio do seguro? O prêmio de seguro ele é calculado de acordo com o tipo, como você vê do meu lado direito, tipo, modelo, a idade da embarcação, e aqui várias corretoras, né, seguradoras dizem o seguinte, eu faço a cobertura, a proteção do barco, não me importa a idade, né? Eu costumo falar se ele é antigo ou velho, eles separam o antigo, o que é velho, porque existem muitas embarcações de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que estão em situações melhores do que embarcações novas. Então as antigas é aceita, muitas seguradoras aceitam, desde que eles estejam na hora da perícia, né, na hora que ele vai fazer a avaliação, né, antes, ele vai ver se realmente esse barco está em condição de ser segurado. Se tiver,
sem problema nenhum é aceitado essa proposta de seguro. Aonde vai ser a navegação, né? Como que é feita essa navegação, se ela é em rio, se ela é em mar, se ela é em canais, né? Se é em lagos. O material do casco, se é fibra de vidro, se ele é de aço, se ele é um alumínio. A localização e de acordo com a sinistralidade da carteira daquela seguradora. Por quê? Ele vai fazer um cálculo, quantas horas essa embarcação navega, ele vai fazer uma estatística, né, do tipo e modelo da embarcação, porque se aquela embarcação ela contribui para a carteira negativa, né, da sua prateleira de seguros, ou seja, é um tipo de lanche, um modelo de lanche que tem dado muito sinistro, então eles costumam agravar o risco e esse seguro acaba ficando um pouco mais caro. Então, todos esses itens e detalhes é que vão definir o valor do prêmio de seguro, que é igual ao carro, né? O perfil do CEP de circulação, do CEP onde pernoita o carro, a idade do motorista principal, ou seja, se ele fica em garagem ou não, e principalmente, né, a cidade que se localiza esse veículo. No seguro náutico, a embarcação também passa por essas análises, ok? E aqui eu até coloquei um valores aqui, uma pesquisa que eu fiz, é de que o prêmio ele varia de 0,5%, ou seja, 0,5% até 1,5%, que é mais para lanchas e veleiros. Como vocês estão vendo aqui, eu estou demarcando para vocês aqui. Então, lancha e veleiro ela vai de 0,5% até 1,5%. Por que tem essa variação? Justamente por aquilo que eu acabei de falar, a idade da embarcação, o local da embarcação, se não é um barco compartilhado com sócios, né? Porque o barco compartilhado ele vai rodar mais, porque uma semana vai um, na outra semana vai outro, então ele roda mais, o risco é maior. E no jet ski, que a sinistralidade é muito alta, é de 3,5 a 4,5. Então tem muitos que fazem a comparação de lancha e falam assim, nossa, como o jet ski comparado com essas outras embarcações, como a diferença é grande e o valor do prêmio se agrava tanto. É em função da sinistralidade. Só que se você fizer um comparativo com seguro de carro, ele é muito mais barato que um carro. O carro tem carro que chega a 10%, 8%, 7%, aqui o máximo que vai chegar é 4,5%, dependendo do local, do tipo, do modelo do jet e até de quem vai pilotar o jet. Ok, pessoal? Então nesse vídeo número 3 eu vou encerrando por aqui e depois nós voltamos no vídeo número 4, onde nós vamos ver como é calculado o valor da indenização caso aconteça um sinistro com uma embarcação devidamente segurada. Então, até o nosso vídeo número 4.